Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que privilégio e que alegria poder compartilhar mais uma vez com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Essa é uma grande responsabilidade hoje ainda, né? Porque você já sabe, né? Quando os ratos saem, o gato faz a festa, né? É o contrário, mas eu fiz de propósito, né? Eu queria convidar os irmãos nessa noite para que nós pudéssemos conversar e meditar um pouco a respeito de algo que tem sido muito caro para nós, a respeito de algo que Deus tem falado muito conosco ao longo de 2022 e com certeza vai falar ainda mais em 2023. E isso diz respeito um pouco ao nosso conceito, às nossas pretensões de evangelismo, de pregação do evangelho, de missões, a nossa vida missionária. Isso também diz respeito à forma como nós apresentamos e testemunhamos a respeito do amor de Deus para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Por isso eu queria te convidar nessa noite para abrir a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, livro do profeta Neemias, texto muito conhecido de todos nós, usado muitas vezes para quando nós vamos fazer reformas, né? Quando nós vamos construir algumas coisas, as pessoas geralmente usam esse texto, né? Para falar da reconstrução dos muros e de atitudes que nós devemos ter neste sentido. Mas hoje eu queria olhar para um outro aspecto muito importante da vida desse homem, desse profeta, e de como ele agiu, sabendo dos problemas que o seu povo estava vivendo. Então abra lá Neemias, capítulo de número 1, e nós vamos ler apenas dos versículos de número 1 até o versículo de número 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós, agora que lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor haja com graça no nosso meio, haja com graça no nosso coração e fale conosco poderosamente. Nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor, Deus, nós queremos ouvir a voz do Senhor e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale de maneira muito poderosa, muito preciosa conosco, de maneira muito pessoal conosco nessa noite. Age com poder, Deus, age com graça através da Tua palavra, que o Teu Espírito possa comunicar a Tua palavra e revelar a Tua palavra aos nossos corações. Fala conosco, Deus, precisamos muito de ouvir a voz do Senhor, de entender qual é a Sua vontade para as nossas vidas, para o nosso tempo e também para a nossa igreja. Fala conosco, é o que nós clamamos e pedimos ao Senhor nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Neemias, ele traz um contexto muito difícil, um contexto muito duro, um contexto muito sofrido, que é o contexto do exílio. O contexto de você ser tirado à força da sua terra, da sua casa, dos seus parentes, da sua cultura, e ser levado de maneira muito cruel, muito perversa, para outro lugar, para outro povo, para outra cultura. E você ter que fazer uma escolha igualmente muito cruel.
se você vai permanecer na sua própria cultura, com os seus próprios valores, se você vai manter o seu caráter, ou se você vai ceder, se você vai abrir mão dos valores do reino, ou dos seus próprios valores, se você vai abrir mão da sua cultura e vai se aculturar a esse novo país, a essa nova realidade. Esse é um contexto, irmãos, que já vinha perdurando por centenas de anos, por séculos. Por pelo menos 4 séculos, essa situação muito difícil que o povo de Israel, que o povo de Deus estava vivendo no Antigo Testamento já se perdurava. Nesse momento aqui nós estamos mais ou menos por volta do ano 444 antes de Cristo. Por volta disso. Já se haviam passado nações sob o controle de Israel, ou melhor, exatamente, sob o controle de Israel, que estavam escravizando o povo, que estavam ferindo o povo de morte, que estavam destruindo a cultura do povo, destruíram inclusive o templo, os muros, as cidades, famílias foram destruídas. E esse contexto, irmãos, é um contexto que nós não conseguimos nos aproximar muito. Muito difícil para nós é a gente chegar ao ponto de perceber o quão cruel é isso, o quão sofrido é isso, o quão doloroso é isso. O quanto essas pessoas deviam estar sofrendo. Porque nós vivemos hoje num momento muito de paz, num momento muito tranquilo. Talvez quem mais se aproxime dessa situação hoje sejam os ucranianos, que saíram do seu país forçados por medo da guerra. Talvez eles tenham um pouco mais de conhecimento, de intimidade com esse texto, com essa realidade. Mas para nós é algo muito difícil, muito distante da gente se aculturar a esse texto, da gente se colocar no lugar daquelas pessoas. Nós não passamos por isso. Alguns de nós, é verdade, tiveram que deixar a casa dos seus pais, tiveram que muitas vezes deixar o país para estudar, para trabalho, tiveram que fazer as suas mudanças ao longo da vida, mas nada se compara a esse contexto perverso de guerra, né, de escravidão, de servidão forçada. Isso é um contexto muito terrível que eles estavam vivendo. Também é preciso dizer, irmãos, que esse livro do profeta Neemias, ele é um livro que, embora não seja utilizado de maneira literal pelas pessoas fora do contexto teológico, ele é um livro que nos fala muito a respeito de um tema que é muito falado, principalmente fora da igreja, né? Mais ou menos em contextos aí de profissões, contexto mais de negócios, que é o contexto de liderança. Esse é um livro que fala muito sobre liderança, de como os líderes devem agir, de como que aqueles que estão no poder, aqueles que detêm alguma autoridade sobre as pessoas devem agir. Devem pensar as suas ações, devem ponderar os seus atos, devem construir a sua administração. Esse é um livro que fala muito sobre isso, de maneira muito profunda. Embora, como eu falei, ele não seja usado aí fora, algumas lições dele são utilizadas. Algumas frases desse livro são utilizadas. Alguns contextos desse livro são utilizados. Porque liderança, irmãos, é algo que, embora faça parte do contexto mais imediato de algumas pessoas, né, que estão à frente da nossa igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os professores de escola bíblica, os líderes das diretorias das sociedades internas ou departamentos da igreja. Liderança é algo que faz parte da nossa vida. Nós precisamos liderar a nossa vida. Nós temos controle de algumas áreas da nossa vida que são responsabilidade nossa.
estão diretamente ligados à nossa responsabilidade. Por isso, nós precisamos aprender sobre liderança. Nós também precisamos aprender sobre liderança, mais especificamente aos homens, porque os homens são chamados como sacerdote do lar, para liderar a sua casa, para estar no comando, à frente das suas casas. No comando talvez seja um termo muito forte, mas para estar na liderança das suas casas. Como é triste homens que não estão no comando das suas famílias, que não controlam as suas vidas, que não têm domínio sobre as suas ações, sobre as suas palavras, sobre o seu modo de pensar, seu modo de agir. Como é triste isso. E é algo que a palavra nos ensina. Mas também, irmãos, é preciso lembrar que todos nós somos líderes porque estamos diante do Rei dos Reis. E isso significa que todos nós temos alguma responsabilidade no reino. Talvez você não vá liderar uma sociedade interna, talvez você não vá ser um político, talvez você não vá ser alguém de autoridade, mas isso não significa que você não tenha autoridade. Isso não significa que você não faz parte da liderança do reino. Todos aqueles que são salvos são líderes de alguma forma. São líderes da sua vida, são líderes da sua casa, são líderes no seu trabalho, são a autoridade na pregação do Evangelho, ainda que você não seja um ministro do Evangelho, mas você tem autoridade para pregar o Evangelho. Você precisa buscar o mesmo conhecimento que eu busco de Cristo Jesus, que os presbíteros buscam de Cristo Jesus, para pregar o Evangelho, onde quer que você esteja. Você precisa de liderança para conduzir a sua família num culto familiar, culto doméstico que a gente chama, né? Você precisa de liderança para conduzir os seus filhos na vida de oração, na vida devocional, para ensiná-los o caminho que devem andar. Todos nós, em algum grau, somos líderes. Somos pessoas que detêm algum nível de autoridade sobre outras pessoas. Todos nós, presbítero Paulo, somos chamados ao discipulado. E isso é liderança. Liderança. Nenhum de nós está isento do discipulado. Nenhum de nós está isento da vida devocional. Nenhum de nós está isento da vida de intercessão e de oração. Nenhum de nós está isento do trabalho do reino de Deus. Ainda que, como eu falei, você talvez não vai liderar uma sociedade interna, você não vai ser presbítero, diácono, mas isso não significa que você não está trabalhando no reino. Isso não significa que você não é útil no reino. Muito pelo contrário. Às vezes é o trabalho do bastidor que é o mais requisitado, que é o mais importante. Falar aqui na frente é fácil. Talvez você diga, não, pastor, não é tão fácil assim não. É verdade, tem sua responsabilidade. Mas falar aqui na frente é um momento, é fácil. Mas e os meninos e meninas que estudaram as músicas? E quem preparou a liturgia? A devocional do boletim? A secretária da igreja que cuidou das atividades ao longo da semana? Aqueles que trabalharam nos departamentos e ministérios de maneira silenciosa ao longo da semana? Ninguém viu, mas você trabalhou. Você estava ativo. Ou mais, aqueles que não trabalharam literalmente, mas oraram pela igreja ao longo da semana. Ó o pentecostal aí, ó. Eu gosto disso, irmãos, adoro isso. Aqueles que dedicaram um pouquinho da sua semana para compartilhar um texto bíblico com alguém, estes também são líderes. Também é liderança, irmãos, já aproveitando o nosso baby que está por aqui, também é liderança sermos família da fé, estarmos juntos aqui no culto, estarmos juntos. Isso também faz parte da nossa liderança, suportarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros. E são essas algumas das atitudes que o profeta Neemias demonstra. E são essas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos.
Vou dar de novo uma de Hernandes Dias Lopes. Eu não vou trazer 3 pontos apenas, mas vou compartilhar algumas coisas importantes ao longo desse texto. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que, ali no versículo de número 2, você vai reparar que Neemias ele resolveu falar com um dos seus irmãos. Não só falar no sentido, né, de trocar ideias, de bater papo, de jogar a conversa fora. Mas ele foi questionar o seu irmão de como que estava a situação deles. Como que estava a situação do povo, da sua família, do seu povo, da sua nação. E quando nós questionamos, irmãos, quando nós nos colocamos nessa posição, nós nos colocamos numa posição muito delicada, não é verdade? Porque quando nós perguntamos para alguma pessoa se ela está bem, se ela precisa de alguma coisa, às vezes a resposta vai ser que ela precisa mesmo. Às vezes a resposta vai ser que ela não está bem. E que você que perguntou tem responsabilidade de acolher aquela pessoa, de acudir aquela pessoa, de aconselhar aquela pessoa, de amar aquela pessoa, de caminhar com aquela pessoa. E essa é a primeira atitude. Neemias estava preocupado com as coisas. Ele se preocupava com as pessoas. Ele se preocupava com o seu povo, mesmo estando no cativeiro. Ou principalmente por estar no cativeiro. Ele se preocupava. E aqui, eu preciso te perguntar, você tem se preocupado com a igreja do Tarumã? Você tem se preocupado com os seus irmãos em Cristo? Com a sua família na fé? E quando eu digo se preocupar, eu não digo apenas lembrar dos irmãos. Mas eu digo de ir até eles. Você tem orado pelos irmãos que estão mais distantes? Você tem orado por aquelas pessoas que eventualmente não estão mais frequentando a igreja? Será que você fez alguma ligação para essas pessoas? Será que você olhou e falou, puxa, será que eu posso também ver o que está acontecendo? Será que eu posso ser resposta para alguma coisa? Será que eu posso ajudar? Será que eu posso fazer parte da solução ou das soluções? Onde eu posso ajudar? Preocupação com o que está acontecendo. Trocar informações, trocar ajuda, trocar apoio. Sermos instrumentos de consolo e de apoio para as pessoas. É bem verdade, irmãos, que às vezes as pessoas, elas só procuram os pastores. Você já viu isso, né? Talvez você seja uma dessas pessoas. Não tem nada de errado nisso. Absolutamente nada de errado nisso. Muito pelo contrário, se você tem algum problema, nos procure mesmo. É para isso que a gente está aqui. Mas você já reparou que existem algumas pessoas que elas olham ao contrário. Ela fala, se ninguém vir atrás de mim, eu também não vou atrás de ninguém. Se ninguém se preocupar comigo, se ninguém me der valor, se ninguém me der bola, eu também não vou fazer absolutamente nada para demonstrar as minhas reações, a minha angústia, a minha alegria. Se ninguém vier atrás de mim, eu também não faço questão nenhuma de ir atrás de ninguém. Irmãos, isso é muito triste. Isso é muito perverso. Porque a atitude real de cada um de nós deve ser, ao contrário, deve ser se procurar. Deve ser nos procurar. Mutuamente. Mutuamente. Ah, pastor, eu não estou bem. Presbítero, diácono, professor, irmão, amigo. Não estou bem. Ou pelo contrário, eu estou bem. Queria compartilhar uma bênção, algo que eu recebi, uma conquista. Que precioso que é isso. E é importante. É importante, irmãos, que a gente aprenda a se preocupar com a igreja. A se dedicar à igreja. A se dedicar aos irmãos. A olhar as necessidades que estão à nossa volta e perceber onde você pode se tornar útil. Onde você pode ser útil. Não espere, irmãos, as pessoas procurarem você para as coisas. Se coloque à disposição. Se ponha à disposição, não desista de se colocar à disposição. Olha, eu posso ajudar nisso. Eu posso ajudar naquilo. Eu não sou muito bom nisso, mas eu posso ajudar em alguma coisa. Ah, eu não sei nada sobre louvor.
Mas, sei lá, eu posso ajudar a arrumar as coisas. Posso, sei lá, dar aula, posso aprender a dar aula de escola bíblica. Posso fornecer carona quando necessário. Posso abençoar a vida de alguém, né, participando de alguma empreitada, de alguma situação. Nós precisamos nos preocupar com a igreja. Nos preocupar uns com os outros. Não deixar nas costas do outro aquilo que você também pode fazer para ajudar. Não deixar nas costas da igreja aquilo que também é sua responsabilidade, aquilo que também é minha responsabilidade. Não ser peso para as pessoas, mas ajudar a carregar a carga. Ajudar a levar as cargas uns dos outros. Como é precioso quando isso acontece. E como isso alivia o fardo uns dos outros. Quando a gente se dispõe a trabalhar, é muito bom, porque a gente alivia a carga de quem já está fazendo alguma coisa. Nem que seja, irmãos, que você se coloque à disposição. Olha, eu vou orar por você essa semana. Eu acho que eu não sei algo que eu possa fazer a mais, mas pelo menos orar eu vou. É preciso isso. E Neemias se colocou nessa situação. Falou, olha, eu quero saber o que está acontecendo, porque ao saber o que está acontecendo, eu quero fazer alguma coisa. Nem que seja orar, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu quero participar. Eu quero ser útil, eu quero ser parte disso. Eu quero ajudar. É preciso, irmãos, que a gente caminhe nesse sentido também, aprendendo isso. Aprendendo a nos amar de tal forma que nós vamos compartilhando uns com os outros. Não estou dizendo aquelas cargas mais pesadas, mais difíceis, que às vezes é a responsabilidade realmente dos pastores cuidar ou dos presbíteros. Mas eu estou dizendo as cargas do dia a dia. Tanto as dificuldades quanto as alegrias do dia a dia. Compartilhe. Compartilhe. Não fique esperando que as pessoas vão atrás de você. Vai atrás também. Não desista. Se coloque na posição de servo. Se todo mundo se coloca na posição de servo, todo mundo se coloca na melhor posição. A palavra de Jesus, presbítero Paulo, o senhor vai lembrar disso? Lembra? Aqueles que são maiores, não são os que estão na frente, mas são os que estão nos bastidores. Os que servem. É a galera que arruma o culto depois que a gente sai. É o pessoal que cuida da igreja. É a dona Eva que limpa. Já tentou trazer a dona Eva para a igreja? Já veio aqui à tarde pregar o evangelho para ela? A igreja não funciona direito sem ela. E é importante, irmãos, que a gente aprenda isso. E aprenda muito isso. Porque isso é uma lição muito preciosa para nós. Mas eu quero continuar. Depois que Neemias sabe do que estava acontecendo, depois que ele percebe que a situação era calamitosa, que a situação era difícil para o povo dele, para a sua nação, para os seus irmãos, ele então começa a tomar atitudes. Ele começa a tomar ação. Ele percebe que existe algumas necessidades ali. Quais são as necessidades? Versículo 3 demonstra para a gente as necessidades. Aquele povo, ele estava miserável, estava passando por necessidade, pobreza extrema. Aquele povo estava necessitado. Essa é a primeira necessidade que ele vê. Segunda necessidade que ele percebe que estava acontecendo ali com a sua nação, com o seu povo. Aquele povo, ele estava sendo injustiçado, humilhado, deixado de lado. E aqui eu queria fazer um parênteses. Você já viu aquelas pessoas na igreja que ficam de lado? Que ficam à margem? Que não se encaixam direito? Irmãos, como nós precisamos ajudar essas pessoas? Como nós precisamos nos dedicar a essas pessoas? Precisamos mesmo nos dedicar àqueles que estão à margem, aqueles que são diferentes de nós, aqueles que não conseguem se encaixar de maneira natural. Precisamos olhar para isso. Precisamos estar atentos a isso. Nem todo mundo é igual a gente. Muito pelo contrário, né? Cada um é diferente. Nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, as nossas virtudes, as nossas fragilidades, as nossas limitações.
E nós precisamos olhar com carinho para as pessoas que estão à margem, para as pessoas que não se encaixam, que têm dificuldade de estar na mesma toada, na mesma caminhada, na mesma identidade que nós. Precisamos olhar com carinho para essas pessoas, irmãos. E precisamos fazer isso com urgência. Porque esse ano vai ser um ano que nós vamos nos dedicar muito a uma vida espiritual mais intensa. E esse ano vai ser um ano que nós vamos nos dedicar muito ao evangelismo, às missões, a chamar pessoas para caminhar conosco, para caminhar com Cristo. E nem todo mundo vai ser igual a nós, nem todo mundo vai se encaixar facilmente. Muitas pessoas vão precisar de ajuda. Muitas pessoas vão precisar ser carregadas por um tempo. E por isso, irmãos, nós precisamos nos dedicar a isso. Nós precisamos lembrar disso, precisamos olhar com carinho para essa situação. E precisamos intervir quando for necessário nessa situação. Com dedicação. Não é ir lá conversar ali e tal, a pessoa não se abriu, eu vou desistir. Outra pessoa que faz, não. Não desista. Não desista, continue. Continue caminhando, continue intervindo. Continue orando, continue tentando, continue se esforçando. Porque nós precisamos muito disso. Terceiro problema que ele percebe. Ele percebe que os muros estão derrubados. E aqui tem duas lições para nós. A primeira lição, é claro, você vai entender que é uma lição literal. Os muros daquela cidade estavam derrubados e sem muros naquela época, a cidade estava extremamente vulnerável. A invasões, a exércitos inimigos, a ataques inimigos, a ladrões, salteadores, sequestradores, um monte de outras coisas. A cidade estava insegura. E aqui nós podemos também trazer uma lição prática para nós. Quantas pessoas hoje têm vivido uma situação de insegurança, de limitações, de não saber o que vai ser de amanhã, de andarem ansiosas, preocupadas, tristes, feridas, extremamente machucadas, sem muros, sem defesas, sem segurança nenhuma, sem alívio nenhum, sem alento, sem consolo. E nós também precisamos olhar com carinho para essas pessoas. E às vezes essas pessoas somos nós mesmos, presbítero Paulo, nós mesmos. São as pessoas que estão, às vezes, sorrindo, postando fotos alegres nas redes sociais, mas que por dentro estão ou quebradas, tão tristes, andando ansiosas. E é por isso também, irmãos, que nós precisamos olhar com carinho um para o outro e perceber, mas está bem, você está bem mesmo? Nos apegarmos à vida uns dos outros, participarmos da vida uns dos outros, para que nós também possamos ser motivos de consolo, motivos de alívio, de alento, sermos também o abraço que a pessoa precisa. Então é preciso, irmãos, que a gente caminhe muito próximo das pessoas, que a gente se aproxime mais, se dedique mais, que a gente ame mais, que a gente deseje amar mais os nossos irmãos. Sejam esses que estão hoje do seu lado aí, ou aqueles que vão se achegar a nós em vários momentos desse ano ou dos próximos. Uma quarta lição que nós aprendemos aqui, uma quarta necessidade, né, que Neemias vê. Os muros estão derrubados, os portões estão queimados. E às vezes, irmãos, aqui é lógico, né, você conhece a literalidade, os portões ali da cidade estavam queimados, e portões eram muito, muito importantes naquela época. Não só porque eram lugares onde as pessoas entravam, mas porque tinham questões de juízes, tinham comércio, tinha muita coisa relacionada aos portões físicos da cidade. Mas existem muitas coisas também relacionadas aos portões do nosso coração. Às vezes nós estamos fechados à ajuda. Nós até queremos, nós até falamos, olha, eu queria muito que as pessoas me ajudassem. Eu queria muito que as pessoas se importassem conosco, mas os nossos portões estão fechados. O nosso coração está fechado para receber ajuda. O nosso coração está fechado, está traumatizado, está trancafiado, ferido. E por isso nós não permitimos que as pessoas se aproximem de nós. Que as pessoas nos ajudem. Que as pessoas
construam amizade conosco, construam irmandade em Cristo Jesus, construam relações piedosas. E aí nós nos afastamos, nós nos fechamos, nós não permitimos que as pessoas se aproximem, nós não permitimos muitas vezes que o Senhor se aproxime. Nós fechamos o nosso coração até mesmo para a ação de Deus. É claro que se Deus quiser Ele vai agir, Ele vai quebrantar o nosso coração, Ele vai nos transformar. Mas ainda assim isso não significa que muitas vezes nós não estamos com o nosso coração fechado, trancafiado, não permitindo que ninguém entre, que ninguém se aproxime. E nós precisamos destrancafiar o nosso coração. Nós precisamos reconstruir os portões do nosso coração. Nós precisamos reconstruir confiança. Confiança em Deus, confiança nas pessoas. Nós precisamos reconstruir relações. Precisamos muito disso. E aqui, irmãos, eu quero começar então a encerrar com as atitudes que Neemias vai ter. Diante desses problemas levantados, diante dessas situações levantadas, quais são as atitudes que Neemias tem? Ele tem algumas atitudes, né? Versículo 4. A primeira coisa é que Neemias ele vai se sentar. O que quer dizer se sentar? Quer dizer que ele vai dedicar tempo. Quer dizer que ele vai se preocupar mesmo com aquela situação. Ele vai se importar com aquilo. Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai se dedicar. Não é só um negócio assim, meu povo está passando por isso, então tá bom. Eu vou orar ali no cantinho. Não. Muito pelo contrário, ele vai sentar, ele vai planejar. Ele vai perceber na sua intimidade com Deus como ele pode agir. E é isso que nós precisamos fazer também. Planejar as nossas ações. Pensar. Agir com estratégia. Agir com coração que se importa. Agir com amor. Amor que se dedica às pessoas, que para aquilo que está fazendo. Que deixa de lado um pouquinho de nós, um pouquinho daquilo que está fazendo para se dedicar ao outro. Olha, agora eu não posso fazer isso porque agora eu preciso me dedicar a essa pessoa aqui. Eu preciso me dedicar ao discipulado do fulano, da ciclana. Eu preciso me dedicar à minha família que está passando por um momento difícil. Eu preciso me dedicar. Eu preciso me dedicar à visitação aos irmãos. Não é só os pastores que precisam visitar. Eu sei que existem irmãos que só querem os pastores, mas eu queria pedir que você quebrasse um pouquinho isso no seu coração. Que você também recebesse outros irmãos piedosos na sua casa. Que você também abrisse o seu coração para outras pessoas também, para caminharem com você. Para se tornarem seus amigos. Para caminharem como irmãos em Cristo, em discipulado. Para caminharem juntos em oração, em aprendizado da palavra. Neemias se sentou, ele se planejou, abriu mão do seu tempo. E a própria palavra vai demonstrar que ele fez isso por alguns dias. Dedicação. Ele se dedicou. Ele quis fazer algo e se dedicou a fazer alguma coisa. Irmãos, quando nós nos dedicamos, e principalmente nos dedicamos juntos a fazer alguma coisa, nós fazemos. Você pode ter certeza que nós fazemos. Às vezes precisa de uma reforma aqui na igreja, às vezes a gente contrata alguém, mas às vezes nós mesmos podíamos fazer. Às vezes uma sociedade interna está caminhando com uma certa dificuldade, os irmãos não estão tão próximos assim, ela está com mais dificuldade de juntar pessoas, de fazer as suas atividades, nós podemos ajudar. Todos nós podemos ajudar. Todos nós podemos nos dedicar uns aos outros. Não precisa se dedicar só àquilo que você gosta. Muito pelo contrário, se dedique àquilo que você também não gosta. Aquilo que você nem sempre tem interesse. Para que você seja útil. Para que você seja resposta. Para que você seja parte daquilo que daquela sociedade, que aquelas pessoas, que aquela família está vivenciando. Seja parte. Se dedique. Se coloque à disposição. Outra lição que nós aprendemos. Outra coisa que Neemias faz, ele chora, ele se entristece, ele se coloca diante de Deus, irmãos, com tristeza, não é simplesmente uma averiguação daquilo que estava acontecendo e ponto final, ele se entristece, ele participa daquilo,
ele participa intensamente daquilo. Você já reparou aquelas pessoas que elas reclamam das coisas? Elas olham para a situação e falam assim, o MP está ruim, né? Sim, mas você tem chorado pelos problemas que a nossa igreja tem enfrentado? Você tem pranteado diante de Deus de fato? Se importado a tal maneira que os seus olhos se encham de lágrimas por alguma coisa que você pode fazer para ajudar? Será que você tem se importado mesmo com a igreja? Caminhado de fato com essa igreja? Ou será que você só está participando da igreja? Porque não é para isso que Deus nos chama. Não é para participar, mas é para fazer parte. É para ser parte. É para olharmos para situações e percebermos, puxa, olha, o irmão, a irmã fulana de tal não está vindo mais. Isso é para entristecer o nosso coração. É para colocar a gente de joelho. É para colocar a gente de uma tal maneira, irmãos, que a gente queira estar junto com aquela pessoa, que a gente vá atrás daquela pessoa, que a gente insista com aquela pessoa. Vá atrás de descobrir o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer. É realmente se importar. Se importar mesmo. E essa não é uma atividade de uns, mas é uma atividade de todos. Todos nós precisamos nos importar com o que está acontecendo com a igreja. Todos nós. Todos nós. Mas ainda tem duas atitudes que eu queria compartilhar com você e aí eu encerro. A primeira atitude que Neemias tem é uma atitude que tem cada vez se tornado menos comum ou mais banalizada no nosso meio. É o jejum. Você tem jejuado? Você tem jejuado? O que é o jejum? Em termos simples, né? É a abnegação. Abster-se dos alimentos para que você possa buscar com intensidade a Deus. Abster-se da nossa vontade. Abster-se do nosso conforto. Abrir mão de nós pelo outro. Abrir mão um pouquinho de nós pelo próximo. Quando foi a última vez que você jejuou? E aqui eu preciso fazer um alerta para você, irmãos. Jejum de Coca-Cola, de chocolate, de pizza, de qualquer coisa desses negócios assim, não é jejum. Eu preciso te fazer esse alerta, não é jejum. Jejum é quando a gente se abstém de tudo. De comida, de bebida. É quando a gente realmente se abstém, se coloca numa posição de dizer não para o todo. Fazer jejum de chocolate, irmão, pelo amor de Deus, é fácil demais. É fácil demais. Você não come chocolate todo dia. Tem gente que come, né? Eu sei, tem gente que come, eu sei. Fazer jejum de café. Para mim é difícil fazer jejum de café, eu gosto muito de café. Mas jejum de café não é jejum. Talvez seja parte de alguma dieta maluca que você está fazendo aí, alguma coisa do tipo. Mas jejum não é. Jejum é quando eu realmente escolho, por livre e espontânea vontade, me colocar na presença de Deus e falar, eu não vou comer nada. Não vou comer nada por um período determinado. Claro que respeitando aí a sua saúde, caso você tenha, né, alguma enfermidade que precise de um cuidado alimentar maior, aí você precisa fazer isso com muito cuidado, com muita responsabilidade. Mas jejum, irmãos, é quando a gente se abstém de tudo mesmo. De tudo. Para nos colocarmos à disposição de Deus. Para aumentarmos a nossa intimidade com Deus. Para nos colocarmos à disposição de Deus pela vida dos outros. Ou pelo nosso país, pela nossa igreja, por alguma família, pela nossa própria família. Para que Deus intervenha na vida de alguém. Para que Deus intervenha na nossa própria vida. Para que a gente esteja mais sensível àquilo que Deus está fazendo. Porque às vezes a gente não está, né? Às vezes na correria do dia a dia a gente até ora, a gente até lê a Bíblia, mas não é aquela intimidade, não é aquela atenção que a gente tem, né? Porque é a correria do dia a dia. É mais uma atividade que a gente faz. Mas quando nós jejuamos é diferente.
Porque aí nós estamos realmente nos dedicando àquilo, nós estamos sensíveis à voz de Deus, aquilo que Deus está fazendo. Nos colocamos e aumentamos a nossa sensibilidade à presença de Deus, ao agir de Deus, ao chamado de Deus. E por fim, você sabe qual é a última coisa, né? Neemias se coloca então em oração. Ele se coloca como um intercessor do seu povo. Se você continuar lendo o capítulo 1, você vai perceber que ele até mesmo pede perdão pelos pecados do seu povo. É claro que isso não é algo que a gente faz, né, porque Cristo já fez. Mas veja como é a intensidade da preocupação deste irmão, deste profeta, em se colocar de tal maneira naquela situação, a ponto de pedir perdão pelos pecados dos outros, que ele nem havia cometido. Não era algo que dizia respeito a ele, mas ele se importava. Essas, irmãos, são atitudes de crentes verdadeiros. São atitudes dos líderes. Não aqueles que são constituídos pelo voto apenas, mas aqueles que se preocupam com seus irmãos em Cristo, com o seu semelhante, com o seu próximo, com aquele que está sentado ao seu lado. Você tendo ou não muita intimidade com ele. Nós precisamos levar a igreja assim, irmãos, a nos dedicarmos uns aos outros. Se você depender de mim para fazer todas as coisas, eu não vou dar conta. Eu nunca, jamais vou dar conta. Mesmo tendo 3 pastores, nós não damos conta do todo. Às vezes tem irmãos que vêm nos procurar e que nós gastamos, irmãos, horas por dedicação mesmo. Nós não vamos gastar 1 hora com você. Nós não vamos nos preocupar apenas com 1 hora. Se eu vou visitar você, eu não vou fazer uma visita de médico. Eu vou chegar lá, abrir a Bíblia, ler um texto, orar com você e vou embora. Eu vou passar a tarde com você, a noite com você. Ouvir a sua história, saber do que está acontecendo, que a gente pode ajudar. Ouvir do seu testemunho, da sua conversão, de como Deus tem agido na sua vida, na sua família. Se for só para fazer visita de médico, melhor não fazer visita nenhuma. Se for para não se dedicar, é melhor não se dedicar. Ou melhor, se não for para a gente se dedicar por inteiro, melhor não se dedicar em nada. Porque daí a gente está fazendo um péssimo serviço, um péssimo testemunho. E por isso, irmãos, nós não vamos dar conta. Nós não vamos saber se você também não compartilhar conosco. As pessoas, elas não vão te ajudar se você não se encontrar disposto a ser ajudado. As pessoas não vão te amar, ou melhor, elas não vão conseguir amar você se você não estiver disposto a ser amado. As pessoas também não vão abrir mão de muita coisa por você se você também não estiver disposto a abrir mão um pouquinho dela, por elas, né? Em favor delas. Às vezes a gente olha e fala assim, puxa, eu estou aqui na igreja há tantos anos, né? Eu estou aqui na igreja há 10, há 20, há Luiz Alves anos de idade. Não ia perder essa, né? E as pessoas, puxa, eu não tenho amigos. Eu não tenho intimidade com as pessoas. Não desista. Continua buscando isso. Continua buscando isso. Eu tenho visto, irmãos, pessoas que, como eu estou à frente da UMP, né, como conselheiro da UMP, eu tenho visto pessoas que olham para a UMP como a última fronteira, a fronteira final. Se eu não estou na UMP, eu não estou em lugar mais nenhum. Quer dizer, não consegue fazer mais amigos na igreja, não consegue participar de outras sociedades internas, de outros serviços, não consegue se dedicar a outros irmãos, a construir relações. Isso é muito ruim para nós. Não só para a igreja do Tarumã como instituição, mas é ruim para você, como pessoa. Como é maravilhoso, irmãos, preciosíssimo demais. Eu sei que o presbítero Paulo vai concordar comigo. Como é precioso quando a gente pode conversar ao mesmo tempo com o Luiz Alves e ao mesmo tempo com uma criança. Como é precioso nós termos o Luiz Alves quietinho no banco, ouvindo a palavra, e ao mesmo tempo nós temos um bebê que faz as suas baguncinhas, que fala às vezes um pouquinho alto, que às vezes pode nos atrapalhar, pode tirar um pouquinho da nossa atenção,
Como é precioso isso. E é isso que nos faz igreja. É nós suportarmos uns aos outros, abrirmos mão um pouquinho do nosso conforto, do nosso eu, para vivermos um pouquinho o outro. E se todo mundo faz isso, as coisas ficam muito mais fáceis de caminhar. Então não fique dependendo dos pastores apenas. Mas conte conosco também. Mas construa também, irmãos, uma vida de discipulado. E como nós vamos precisar muito disso, já que nós vamos receber outros irmãos por meio do discipulado, por meio das missões, por meio do evangelismo. Isso vai precisar ser uma cultura nossa. E é por isso que nós temos falado muito, e eu tenho falado especificamente sobre relacionamentos. Porque isso é fundamental, de fundamental importância para o modo como a gente vai construir, como a gente vai pensar a igreja daqui para frente. Isso é muito profundo, irmãos, muito especial para a forma como nós temos vivido a nossa vida. Você sabe o quanto nós temos vivido a solidão, a depressão, a ansiedade e o quanto nós precisamos tratar essas coisas em nós. E a melhor maneira de tratarmos isso é quando nós andamos juntos. É quando nós não estamos sozinhos. É quando nós abrimos mão um pouquinho do eu para caminhar um pouquinho mais com o outro. Nos dedicarmos um pouquinho mais ao outro. Nos colocarmos à disposição do outro. Trabalharmos um pouquinho mais. Respondermos um pouquinho mais às necessidades que você olha. Não fique esperando ser convidado. Se intrometa mesmo. Seja metido. Venha atrás de nós. Fala, eu vi isso aqui, eu posso ajudar nisso aqui. Vamos trabalhar juntos. Vamos construir isso juntos. Às vezes, irmãos, as lideranças da nossa igreja ficam sobrecarregadas justamente por isso. Porque nós nos colocamos à disposição da igreja e às vezes nós não temos uma contrapartida. E as pessoas esperam apenas serem servidas. Mas não é essa a atitude que nós devemos ter. A atitude que nós devemos ter é servir uns aos outros. Caminhar constantemente no desejo de servir um ao outro. Posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Quero te convidar então para se colocar de pé um instantinho, para que nós oremos juntos mais uma vez. E depois que nós orarmos, que nós cantarmos o Amém Tríplice, vou pedir para que você se sente mais um pouquinho, para que a gente possa, eu chegue lá na frente junto com o presbítero Paulo, e a gente possa daí cumprimentar você, tá bom? Vamos ter um tempo de comunhão, um cafezinho lá embaixo, e talvez seja esse um momento precioso para você começar a agir nesse sentido já. Começar a oferecer o seu serviço, a sua disposição, o seu trabalho, a sua oração, começar a se dedicar um pouco mais às pessoas escolhidas. Quem sabe seja hoje uma oportunidade de falar com alguém que você nunca conversou. Né? Quem sabe? Quem sabe? Eu não vou dizer o que você tem que fazer, né? Mas a palavra diz. Deus diz. O que Deus está falando com você nesse momento? Qual foi a lição que chamou a sua atenção? O que Deus tem chamado o seu coração? Chamado a atenção do seu coração, né? Talvez seja hoje o momento da gente começar. Se existe alguém que você tem alguma mágoa, quem sabe não é hoje à noite de você procurar e falar, olha, me perdoe. Me perdoe. Eu vivi muito tempo magoado com você, não quero mais viver assim não. Me perdoe. Vamos recomeçar de novo? Talvez seja o momento de você procurar alguém que você nunca conversou, né? Uma pessoa que está mais quietinha no canto. Falei, aí, o que eu posso servir você? Como é que eu posso servir a sua vida? Como é que eu posso fazer parte da sua história? Como é que eu posso ajudar você? Como é que eu posso abençoar a sua vida? Talvez seja o momento da gente, nos finais de cultos, olharmos para algumas pessoas e chegarmos, olha, eu posso orar por você hoje? Posso orar com você? Uma oração rápida, simples, não precisa ser nada longo. Mas isso precisa fazer parte da nossa cultura. O que Deus tem falado com você a respeito disso? Vamos orar? Deus bondoso, diante da Tua palavra, Deus, nós colocamos o nosso coração à Sua disposição. É verdade que quando nós servimos uns aos outros, nós não estamos servindo apenas uns aos outros.
mas nós estamos servindo primeiramente o Senhor. A palavra de Deus nos diz que aqueles que se dedicam aos outros, que levam um cobertor para quem tem frio, que visitam quem está enfermo, quem está preso, que levam comida aos necessitados, que levam ajuda aos necessitados, que levam conforto, consolo, que oram pelas pessoas, esses estão servindo ao Senhor. E que possa ser, Deus, o desejo do nosso coração servir ao Senhor, servindo aos outros também, nos dedicando uns aos outros. Mesmo no meio das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, da nossa timidez, dos nossos exageros, mas que a gente possa, Deus, se dedicar ao Senhor, nos dedicando uns aos outros. Que a gente não fique esperando, Deus, que sejamos chamados a responder às necessidades, mas ao olhar a necessidade, que a gente já possa se prontificar a servir. Se a gente não sabe o que fazer, que a gente possa se certificar a aprender. Aprender do Senhor, aprender dos irmãos, a dedicar tempo uns com os outros, a nos visitarmos mutuamente, a não dependermos exclusivamente dos pastores, mas a construirmos relações com toda a igreja, desde as crianças até os jovens de outrora. Que nós possamos nos visitarmos, que nós possamos orar um pelo outro, de maneira natural. Fazer isso de maneira natural, construir isso como uma identidade da nossa igreja. Que nós possamos nos preocupar uns com os outros, de modo que possamos discipular uns aos outros, acolher uns aos outros, ajudar uns aos outros, nos relacionarmos uns com os outros, nos dedicarmos um pouquinho mais, abrirmos mão um pouquinho mais de nós mesmos para servir ao outro, a nos prontificarmos a servir a igreja, servir as sociedades internas, em qualquer coisa que seja limpando o chão, seja aprendendo um instrumento para tocar aqui na frente, seja aprendendo a palavra de Deus para que você possa participar das devocionais do domingo de manhã. Puxa, como isso nos ajuda? Ajuda muito. Talvez você possa se dedicar a isso, possa chegar a nós e falar, olha, eu posso servir nisso, posso ajudar nisso. Talvez você possa servir de outras maneiras, né? Em comunicações, talvez você possa dar dicas, talvez você possa ser um ombro amigo. E é isso que nós precisamos, que o Senhor desperte o nosso coração, que nós possamos ser despertos para isso, para servir, o tempo todo estarmos buscando alguma forma de ajudar, alguma forma de servir, mesmo que seja na oração, silenciosa, quietinha num canto, caso você tenha muita dificuldade, né, de orar, ou nós tenhamos muita dificuldade de orar, que seja esse o desejo do nosso coração, e que o Senhor nos chame para isso, que o Senhor mova o nosso coração para isso. Nós pedimos isso a Deus em nome de Jesus. Pedimos também, Deus, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, que o Senhor nos dê uma noite de paz junto com as nossas famílias, que de repente o Senhor nos dê momentos de restauração hoje, que o Senhor nos dê momento de construir novas amizades, quem sabe, mas que o Senhor haja no nosso meio, é o que nós te pedimos. Pedimos também, Deus, que o Senhor nos dê uma semana de vitória contra o maligno, de vitória contra os nossos pecados, contra a nossa carnalidade, uma semana de santidade, uma semana de intensa busca pelo Senhor, uma semana cheia do Espírito, cheia da Tua Palavra, cheia de arrependimento, mas também de desfrutar do Teu perdão. Uma semana de intimidade profunda com o Senhor e com os nossos irmãos. E que ao longo dessa semana o Senhor também nos dê várias oportunidades para que possamos colocar aquilo que aprendemos do Senhor mesmo e da Tua Palavra em prática. E que isso se perpetue todos os dias da nossa vida. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco hoje e para sempre. Amém.